Bom, gente, hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de Brasil Colônia. Hoje vai ser a parte econômica. A gente vai começar por pau-brasil. Bom, o comecinho dele foi no período pré-colonial, entre 1500 e 1530, em que o que era interessante para a coroa portuguesa, o Brasil era importante para a coroa, por um único objetivo, sendo o pau-brasil, extrativismo vegetal. A importância do Brasil para a coroa era isso, era a extração do pau-brasil. A exploração do pau-brasil era um monopólio da coroa, ou seja, ela comandava a extração por uma ferramenta chamada stam. O que era o stam? Stam é um monopólio comercial concedido pelo Estado a uma companhia. O que significa? Como que a coroa fez isso? Como que se encaixava nisso? A coroa arrendava, ou seja, pegava um pedacinho de terra e, digamos que alugava para alguém, para alguma nacionalidade, algum comerciante que quisesse extrair o pau-brasil. Nisso, eles extraíam X e tinham que pagar uma parte desse X para a coroa, por estarem tendo o privilégio de ter aquela terra para ser trabalhada, digamos assim. Aquela terra para ser... Não é trabalhada, calma. Por pagar pelo privilégio de estar naquela terra e poder extrair o pau-brasil. Isso é o mais correto. Eles usavam a mão de obra indígena, mas eles não eram escravos. Eles eram remunerados com bugigangas. Aquela ideia do espelho, essas coisas. E por se tratar de uma atividade predatória, ou seja, só de extração, isso não auxiliava na colonização. Você não levava gente para lá, você só ia e extraía as coisas. E também não impedia estrangeiros no seu litoral, como contrabandistas, piratas, que eu falei na aula anterior. Então, era simplesmente extração. Isso, pau-brasil. É curtinho e é tranquilo de entender. Vou falar aqui a introduçãozinha do ciclo de açúcar. Qual que é a tipo, por que fazer produção de açúcar aqui? Vamos lá. 1530, como a gente falou na aula anterior, Portugal não estava tendo mais tanto lucro com as especiarias da Índia, porque ele não era monopolizado mais pela colônia portuguesa. E também tinha a necessidade de defender seu território americano, sua colônia, aqui, Brasil. Então eles decidiram vir colonizar o Brasil e instauraram uma base econômica que seria de produção de gêneros tropicais e visava a exportação. O produto escolhido para o foco foi o açúcar, porque já era de grande aceitação na Europa. E os portugueses já dominavam a arte do açúcar, digamos assim. Pois eles já produziam nas suas ilhas do Atlântico, Açores, Madeira e Cabo Verde. Oi, gente, boa tarde. De novo. Vou retomar aqui a parte da economia açucareira. Esse ciclo, ele foi um ciclo importante, porque foi assim que o Brasil começou a ser povoado, tanto pelos portugueses que vinham para cá serem senhores de engenho, quanto pelos escravos que precisavam vir aos montes, porque era preciso de bastante mão de obra para trabalhar nisso aqui. O açúcar, ele era a cana de açúcar, né? Ela se dava bastante bem, ó. Se dava bem com o solo brasileiro, então era uma coisa interessante de ser plantado por aqui. E aí os portugueses acharam que ia ser realmente uma coisa bem lucrativa para se fazer. A atividade era baseada no plantation, que é um método de monocultura em um grande latifúndio, e o latifúndio ele é uma terra tipo bem grande, tipo muito grande mesmo. E aí nisso você só vai plantar uma coisa, e no caso era a cana-de-açúcar. Toda a cana-de-açúcar que eles plantavam aqui era para ser cortada, e a mão de obra para trabalhar nisso era escrava. Era muito caro você tanto trazer os senhores de engenho para cá, quanto plantar. Você precisava de uma fábrica bem grande, você precisava comprar escravos.
Então, os portugueses fizeram meio que um trato com os holandeses, e os holandeses financiaram essa atividade aqui no Brasil, mas era um combinado deles lá em Portugal. Eles também foram os principais agentes para comercializar isso, e eram eles que refinavam o açúcar. Porque quando ele era plantado aqui, ele era plantado e ficava aquele açúcar plantado, ó, produzido, ele ficava aquele açúcar marrom, né, o açúcar mascavo. E lá na Europa, tipo, o mercado consumidor principal deles, eles só usavam açúcar refinado. Então era importante essa parte da refinação. Ficava por responsabilidade dos holandeses. Eles se baseavam no pacto colonial para fazer isso, Portugal e Brasil, né? E poucas pessoas tinham o poder na época, que eram os donatários das capitanias. E então eles viviam sob costumes patriarcais e conservadores. Esse aqui é um esqueminha do pacto colonial. Tudo que a metrópole precisa de matéria... Ai, desculpa. É um exclusivo comercial. Então a colônia, ela só vai ter relacionamentos com a metrópole dela. Então, no caso, o Brasil só fazia negócios com Portugal. Tanto é que o açúcar, antes de ser refinado para os holandeses, ele ia lá para Lisboa e ali eles faziam o esquema deles de ganhar dinheiro em cima disso, e o Brasil meio que ficava por fora. Os senhores de engenho não eram... Eles eram ricos aqui no Brasil, obviamente, mas lá em Portugal eles não eram tão ricos assim. Quem realmente enriquecia com isso eram os comerciantes. E a pirâmide social da época, que eram senhores de engenho, pouca gente, e eram quem mandava nisso no Brasil. Os homens livres, que eram eventualmente os religiosos, quem trabalhava com, tipo, artesão, sapateiro. Era pouca gente mesmo, pouquinha. E os escravos, que eram em sua maioria, porque, tipo, precisava de muito escravo mesmo. Essa é uma foto de uma lavoura de cana-de-açúcar. Lá no fundo tem uma igrejinha e um pouquinho mais pra frente tem a Casa Grande. Isso, aí mesmo, Matheus. Aí tá vendo como é grande, tipo, a plantação? Vai até lá no fundo. É tudo cana-de-açúcar e é tudo... O dono disso mora nessa casinha aqui. Aí aqui na frente a gente tem a fábrica, uma moenda, e aqui a cana-de-açúcar vai virar tanto cachaça quanto o açúcar mascavo. E aí, ó, é muita gente trabalhando, tem muito escravo, tanto para colher isso aqui, plantar e trazer de lá para cá e fazer. O apogeu disso é que o Brasil ele começou a monopolizar essa produção. Então era muito produzido aqui antes de ser refinado. Em grande escala, eles exportavam bastante açúcar. E a Holanda e Portugal ganhavam bastante dinheiro em cima disso, porque a Europa gastava dinheiro com açúcar, muito dinheiro com açúcar. Então, mesmo que eles gastassem bastante com escravo, exportação e etc., o comércio era bastante lucrativo. Salvador e Olinda foram os principais polos de produção do açúcar, então eles prosperaram bastante nessa época. Mas chegou o tempo de declínio, que o rei de Portugal foi anexado à Espanha, eles tinham o mesmo rei. E esse rei ele não tinha bons relacionamentos nem com a Inglaterra e nem com a Holanda. Então ele não queria manter esse relacionamento com a Holanda, essa, entre aspas, amizade que eles tinham. Então, os holandeses eles foram proibidos de comercializar o açúcar. Mas aí os holandeses resolveram vir aqui para o Brasil, invadir o Brasil, para tentar continuar o negócio, porque era realmente muito lucrativo. Então, eles queriam manter isso. Eles foram expulsos daqui. Então, eles decidiram que iriam plantar o açúcar em outro lugar, porque eles já conheciam como funcionava essa plantação e a refinação do açúcar eles já dominavam. E quem fazia parte do comércio, a principal parte do comércio, eram eles. Então, eles só tinham uma parte que eles não sabiam direito, mas conseguiram aprender nesse tempo que eles ficaram aqui no Brasil, depois que eles invadiram. Então, eles foram expulsos e começaram a produzir o próprio açúcar refinado. A Europa começou a preferir o açúcar holandês,
Então, o Brasil não conseguiu competir, Portugal não conseguiu manter essa competição, e aí o açúcar começou a ser mais barato, eles não conseguiam refinar, e aí a comercialização era mais difícil. Então, a economia açucareira entra em declínio nesse momento. E é isso. Bom, agora a gente vai falar de uma das partes com açúcar, né? Uma das partes mais importantes da economia, que é a era do Brasil mineração, tá? O que a gente tem mais ou menos acontecendo neste meio termo em questão Europa, tá? Ouro e prata eram as principais, digamos, moedas do sistema econômico da época, tá? Então, como eu disse para você umas aulas atrás, a Europa estava perdendo muito ouro, tá? Então, um dos fatores para ter a expansão marítima era a necessidade de encontrar as pedras preciosas, tá? O que a gente tem aqui no primeiro momento é que a Espanha foi uma das primeiras, tá? Foi uma das primeiras que teve acesso direto com o ouro. Mas isso se dá à relação que os astecas e os incas usavam muito o ouro, tá? A gente tem a civilização que era muito baseada em ouro. Tem muitas coisas de ouro da época, tá? O que acontece, então, para Portugal, é que eles encontram um pouco tempo depois, nas proximidades de Vila de São Paulo e no litoral do atual Paraná, tá? Só que eles não encontraram realmente o mesmo ouro que a Espanha encontrou. Eles encontraram outro tipo de ouro, que a gente conhece como ouro de lavagem, tá? Que eles são pequenas pedras que aí eles acabam meio que se misturando entre a areia. E aí no processo eles têm que colocar tipo a peneira embaixo da água, puxar tudo, chacoalhar até achar o ouro, tá? Então a gente pode ver aqui que esse primeiro encontro de Portugal com o ouro foi relativamente pequeno, tá? Isso não era o suficiente para tirar Portugal da crise econômica, tá? Obviamente que eles colocaram, sim, impostos diretos para esse ouro. Mas aí, quando começaram a realmente descobrir a pedra de ouro, começou a ser diferente, tá? Então, a gente tem mais ou menos no século XVII, os bandeirantes paulistas, que até então tinham o principal ideal de aprender os índios, né? Eles começaram a empreender nas expedições para achar as pedras preciosas. Isso também inclui diamante. A gente vai ver mais para frente, tá? Em 1693, Antônio Rodrigues Arzão encontrou ouro em Cataguases, que depois foi conhecido, tá, como Minas Gerais. Esse é o primeiro nome de Minas Gerais, tá? E aí a gente tem, obviamente, que a Minas foi o centro aurífero do período colonial, tá? Obviamente que a gente também tem Mato Grosso e Goiás, que tiveram grandes descobertas, e isso se dá realmente pelo fato dos bandeirantes paulistas terem sido expulsos pós-guerra dos Emboabas. Então eles necessitavam encontrar outros lugares para achar ouro, tá? Eu não sei se vocês já viram o vídeo, mas a gente explica certinho, Guerra dos Emboabas, onde se dá a guerra entre os portugueses e os bandeirantes paulistas que encontraram as primeiras jazidas de ouro. O ouro que a gente que encontrou em Taróide Aluvial, que aí pela lavagem encontrava e se misturava com areia, tá? Então isso daí, em tese, foi muito desordenado, tá? É uma organização muito ruim. O que acontece, tá? As tributações já vêm desde da origem das capitanias. Era avisado por donatários de cada capitania que se achado ouro, diamante ou outras pedras que fossem preciosas, deveria ser passado 1/5 para a coroa, tá? Então, já acontecia em outras colônias portuguesas e só repassou para cá. Então, para a gente ter o primeiro controle do ouro de lavagem, criaram a primeira casa de fundição em São Paulo, tá? Então, eles achavam ouro, traziam para a fundição transformava em barra, e aí depois
quem era o responsável pelo ouro tinha que passar o quinto para a Fazenda Real, tá? Como eu disse para vocês, esse primeiro encontro com o ouro foi muito pouco, foi básico, dando, digamos assim, dando retrocesso para essa primeira casa de fundição, que aí foi fechada. Só em 1720 que o governo decide abrir a casa de fundição no território mineiro, que aí começa a descobrir o ouro em si, tá? Entretanto, obviamente, os colonos conseguiam burlar o sistema, tá? Então, em 34, o Conselho Ultramarino decide trocar o quinto por captação. Como é que funcionaria a captação? Era um imposto cobrado sobre cada cabeça que trabalhava em Minas Gerais, tá? Independente se era livre ou independente se era escravo, era cobrado por cabeça. Esse sistema ficou muito, mas muito mais fácil de burlar, porque era um imposto muito menor para quem tinha dinheiro realmente, tá? Então, para eles, para a elite estava ok, para Portugal ele começou a perder dinheiro, tá? Então aí em 50 o governo faz uma correção de rumo, começa a cobrar o quinto por meio da casa de fundição e ele começa a fazer uma estimativa. O que seria a estimativa? Ele olha para Minas e fala, olha, eu acredito que em um ano, mais ou menos, você consegue pegar mais de 500 toneladas de ouro livre. Então você vai ter que me passar 100 toneladas de ouro, independente do que aconteça, tá? O que poderia acontecer então nesse meio termo? O cara podia realmente achar só 100 toneladas de ouro, mas ele obviamente era obrigado a passar essas 100 toneladas de ouro, tá? E isso começou a ser chamado de finta. Nisso, obviamente que eles não conseguiam realmente datar ou chegar exatamente, tá, ao valor que eles pediam. Então isso começou a criar um débito enorme com a coroa, tá? E aí era chamado de derrama. O que a derrama fazia? Ela era rateada por todos os homens livres de Minas, podendo ser paga dinheiro ou bens. Ou seja, se você não tivesse dinheiro, seus bens iam para a vala, tá? Isso começou a ser aplicado em 64, mas a segunda vez que deveria ter sido aplicada, aconteceu a Inconfidência Mineira. Aqui eu separei o quadro de Tiradentes morrendo, tá? Inconfidência Mineira a gente vai falar mais pra frente, tá? Nós vamos falar na aula que a gente vai dar Independência Brasil, tá? Então, ao decorrer da independência, a gente vai falar sobre a Inconfidência e os demais movimentos que eram separatistas, tá? Bom, então agora a gente vai para a parte dos diamantes, tá? Que é um pequeno erro, mas acontece. Em 29, né, 1729, o governador de Minas acha um diamante e começa a mandar para Portugal, para falar que aqui também tem diamante, tá? Ele achou na atual Diamantina. O que acontece, tá, é que essa notícia, a lenha do ouro, se espalhou por toda a região e começou a atrair inúmeras pessoas, tá? Então, não só como o ouro, mas o diamante começou a ser muito procurado por boa parte da população. Coisa que vocês precisam entender, aqui também tinha muita mão de obra escrava. Mas aqui o número de pessoas que atuavam, digamos assim, livremente ou individualmente era maior. Aqui a gente era de maior interferência, desculpa, tá? De maior interferência do que na época dos açúcares, tá? Então, aqui o pessoal meio que ia sozinho, se aventurava para achar o diamante. Em 1733, o Conselho começa a elaborar documentos sobre os diamantes, tá? Começa por uma certa captação
e depois vai por regime de contratação. O que acontece? Quem ia explorar, estimava um valor, estimava o que eles iam achar, então, olha, tô vendo que eu vou achar, digamos, umas 500 toneladas, e você vai levar um X disso. Só que o que acontecia, obviamente, é que o pessoal não passava o número certo para a coroa, então ele poderia achar o dobro e perder um quarto, ou seja, ele saía muito no lucro e a coroa ia perdendo, tá? Aí sim, Pombal começa a olhar em 71 que isso daí está sendo errado. E ele começa a fazer a exploração mais forte por conta da Companhia Régia, a Real Extração de Diamantes, tá? Então aqui a gente tem muita parte da população correndo atrás do sonho de ser rico por diamante, porque tinha essa ideia de contratação, que é a ideia de que você poderia passar o seu valor, achar mais e não precisar entregar esse a mais para a coroa, tá? Um filme que vocês podem realmente ver, mais ou menos, entender como é a captação de diamante nos meios, né? No meio da mata, é o Diamante de Sangue. Ele até explica a captação de diamante atual, tá? Esse filme é de 2006, com Leonardo DiCaprio e... esqueci o elenco. Mas é do Leonardo DiCaprio, tá? Então, explica mais ou menos como acontece, como seria o controle, tá? E não foge muito de antigamente, tá? Bom, o que seria a sociedade da mineração, tá? Ela é separada em 4 pontos. Seria a vida urbana, que por mais que as jazidas fossem encontradas no ambiente rural, a população ainda era concentrada nas vilas, tá? Mobilidade social existia, tá? Era difícil, mas existia porque dava a sorte da população de entrar no meio do mato e achar diamante. Mas era difícil, então dava uma mobilidade social entre linhas, tá? A pequena duração do ciclo da mineração no Brasil, tá? Não permitiu que a gente tivesse grandes nomes como a gente teve na época do açúcar, tá? Então, obviamente que os senhores de açúcar ficaram bem mais ricos que o pessoal da mineração, tá? O escravismo e o patriarcalismo. O que eu disse para vocês aqui, eu já disse para vocês que, obviamente, existia muita mão de obra escrava para pegar diamante e ouro, tá? Só que o pessoal que fazia isso por livre e espontânea vontade tinha alta relevância nessa área do Brasil, tá? Ligada à ideia de que você pode ficar rico a qualquer momento. Aqui, quanto ao patriarcalismo, a gente tem, obviamente, aquelas restrições que a gente conhece durante a história sobre a mulher, tá? Só que a gente tem 2 grandes exemplos de mulheres nesse meio tempo, que é a Chica da Silva, ex-escrava que ganhou grande projeção na sociedade local, e a Bárbara, que é poetisa, que é esposa do Inconfidente Alvarenga Peixoto, tá? Que ela influenciou Alvarenga em muitos pontos da conjuração, tá? Então, são 2 pessoas que nesse meio tempo influenciaram muito na história do Brasil, tá? O progresso da sociedade. A sociedade realmente era antiga, tinha aquela ideia de retrocesso, mas no plano político era progressista, tá? Tanto que parte dela, os principais movimentos para tirar a coroa do controle do Brasil, tá? Aqui a gente tem um dos principais momentos, tá, da história, digamos assim, artística brasileira, tá? Que aí é o Barroco. Obviamente que deu origem com a mineração, que o Barroco usa muito ouro vindo da mineração,
tá? A gente tem na arquitetura barroco mineiro, foi notabilizado, digamos assim, pelas igrejas que eles criaram. Então, assim, parte de fora era ok, não era muito extravagante, mas a parte de dentro era cheia de ouro, era cheio de esculturas que expressavam muito bem as reações, as expressões. Era, digamos, de muita cor viva, tá? Então era extremamente dramático, digamos assim, tá? E obviamente o ouro é abundante. A gente pode ver que é só ouro nessa foto. Aí a gente tem, você já conhece, que é o Aleijadinho, que é o maior representante, tá, dessa era. E aí a gente tem também na literatura, eu não vou me expandir muito mais, até porque eu acho que vocês já estão vendo isso com a Ingrid. Aqui a gente só vai citar pessoas que foram importantes dentro da Inconfidência Mineira, que foi Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Inácio José Alvarenga Peixoto e Manuel Inácio da Silva Alvarenga. As pessoas influenciaram na Inconfidência e estavam ligados à literatura Arcade do tempo, tá? Bom, nós vamos falar agora das consequências, tá? Isso são 9 pontos importantíssimos para a gente entender o desenvolvimento do Brasil daqui para frente, tá? Então, com a ideia de ficar rico muito fácil, houve um grande crescimento populacional nas áreas encontradas, tá? Ouro, tanto quanto pessoas livres, tanto quanto os portugueses mesmo, e tanto quanto os escravos que vinham com os senhores lá, tá? A gente tem a primeira parte da população indo até o interior, saindo então da área litorânea e indo até o interior. A gente tem o deslocamento do eixo econômico, saindo do Nordeste açucareiro, direto para o Sudeste minerador, tá? Aqui que a gente tem a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já era mais fácil de captar todas as pedras, ouros e assim vai, tá? O que acontece também é uma grande formação de mercado interno ativo em Minas, tá? Então, com essa grande concentração de pessoas dentro de Minas, necessário que houvesse um mercado mais ativo, um mercado mais amplo. Então, a gente tem grande surgimento de mercado dentro de Minas nesse meio tempo. Surgimento do Barroco, o desenvolvimento intelectual está oriundo da riqueza do pessoal. Então, o que acontecia o pessoal ficava rico e mandava os filhos tudo para a Europa para estudar lá, na universidade de lá, e aí trazia de volta. Então, meio que a população ficava muito mais inteligente, tá? A gente tem a urbanização da região aurífera e de Diamante, de Minas Gerais, criando assim inúmeras vilas, tá? Um ponto importantíssimo que vocês precisam entender deste tempo minerador brasileiro é o nono tópico, que a maior parte do ouro foi direto para a Inglaterra, tá? O que acontece, senhores, aqui? Portugal já estava afundado em dívidas com a Inglaterra, tanto em empréstimo quanto tratado dos panos de vinhos. Então, o que Portugal achou muito interessante? Mandar ouro direto para Inglaterra. Isso fez Portugal cair e Inglaterra crescer, tá? Então, isso começa a mostrar ainda mais como que estava o déficit na economia portuguesa.